Olá, bom dia! Mais ônibus são incendiados no quarto dia de ataques em Minas Gerais. A Agência Nacional do Petróleo vai receber sugestões sobre a periodicidade dos reajustes de combustíveis. Governo foca em ações para fiscalizar os postos que não cumprem o acordo de diminuir o valor do diesel. Em depoimento à Justiça, Lula diz que houve transparência na escolha do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos. Produtor de cinema americano se declara inocente das acusações de estupro e agressão em um tribunal de Nova York. Amistoso entre Argentina e Israel é suspenso após ameaças contra o craque Lionel Messi. É agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, tudo bem com você? Muito bom dia, chegamos à metade da semana, quarta-feira, dia 6 de junho de 2018. E a gente começa com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. No site do Estado de São Paulo, após pressão de produtores rurais, o governo federal recuou e vai rever a tabela de preços mínimos para os fretes rodoviários. Os ruralistas dizem que a tabela, uma das promessas feitas pelo governo para conseguir encerrar a greve dos caminhoneiros, eleva os custos do frete em até 150%. Girando os destaques, portal de notícias UOL. Gasolina em São Paulo sobe até 26% após a greve dos caminhoneiros. O levantamento é uma amostragem pequena, em 8 postos da região oeste de São Paulo, e não reflete os preços praticados em toda a cidade. O preço médio da gasolina pesquisado em 180 postos da cidade, na semana de 13 a 19 de maio, antes da greve dos caminhoneiros, era de R$ 4,048 por litro. No Jornal do Brasil, um destaque sobre economia. Dólar comercial sobe 1,78% e fecha o dia cotado a R$ 13,81, a maior alta em 26 meses. A alta de hoje foi influenciada pelas expectativas eleitorais de outubro, quando o Brasil vai escolher o próximo presidente da República. Girando os destaques, agora o Jornal de Minas Gerais, O Tempo. Atirador de elite mata bandido e liberta refém no centro de BH. O jornal também destaca uma outra notícia. Bloqueadores de celular em presídio seriam o motivador dos ataques a ônibus em Minas Gerais. Para o governador Fernando Pimentel, do PT, a questão é que os presos não estão satisfeitos com a maneira com que a lei de execução penal é aplicada em Minas. A partir da próxima segunda-feira, a Agência Nacional de Petróleo vai receber sugestões sobre a periodicidade que as pessoas julgam mais adequada para os reajustes dos combustíveis. Mas o objetivo não é interferir na política de preços. E essas opiniões devem formar uma nova regulamentação que vai ser anunciada em agosto. A decisão de fazer consulta pública sobre a frequência dos aumentos nos preços dos combustíveis foi aprovada por unanimidade pela diretoria da Agência Nacional de Petróleo. A necessidade de mudança acontece depois do governo reduzir o preço do diesel em 46 centavos por litro, como parte do acordo para encerrar a greve dos caminhoneiros. As pessoas podem mandar suas sugestões sobre a regularidade dos reajustes nos preços dos combustíveis até o dia 2 de julho. O objetivo da consulta é coletar dados, informações e evidências para criar uma resolução sobre o período mínimo para o repasse ao consumidor. A ANP espera que essa nova regulação seja anunciada a partir de agosto. A agência também informou que não pretende interferir na liberdade de formação dos preços dos combustíveis, que é livre por lei. Segundo o diretor-geral da ANP, Décio Odoni, a medida visa estabilizar o ambiente de petróleo e gás do Brasil. Isso não tem impacto nenhum no fluxo de caixa das empresas. Além dos consumidores, podem participar da tomada pública de contribuições entidades dos poderes da União, dos estados e dos municípios, o mercado petrolífero e segmentos técnicos. Os interessados devem procurar um formulário disponível no site da ANP. E o governo federal foca agora em ações para fiscalizar os postos que não cumprirem um acordo de diminuição no valor do diesel. Já são mais de 6.000 denúncias contra os postos que não baixaram os preços.
para evitar novos protestos, o que fragilizaria ainda mais o governo do presidente Michel Temer. O Palácio do Planalto mira em evitar uma alta da gasolina, criando alternativas para acabar com os reajustes diários do combustível. A equipe econômica tem pressa em encontrar uma solução, mas sabe que a discussão sobre o tema deve ser técnica, de forma a preservar a Petrobras de qualquer interferência política. Após a paralisação dos caminhoneiros, o governo anunciou na semana passada cortes de tributos para viabilizar uma redução de 46 centavos no preço do litro do diesel. O governo vai subsidiar 30 centavos do total, o que resultará no subsídio de 9,58 bilhões até o fim do ano. Interlocutores do presidente Michel Temer dizem que subsidiar o diesel, a gasolina e o gás de cozinha para evitar que os reajustes da Petrobras sejam repassados totalmente à população custaria 30 bilhões de reais ao Tesouro Nacional até o fim do ano. Isso é o que deseja parte do governo, porque teme a insatisfação da população. Mas o ministro da Fazenda já afirmou que não há espaço fiscal para a medida e que nenhum programa de subsídio à gasolina está sendo discutido. Nós não estamos discutindo nenhum programa de subsídio para a gasolina. Quando nós anunciamos a solução para o problema do diesel, nós deixamos absolutamente claro que não temos espaço fiscal para esse tipo de coisa neste momento. Então não estou sequer discutindo qualquer programa de subsídio. O governo continua apreensivo com os reflexos da greve dos caminhoneiros. Mesmo assim, espaçou as reuniões do comitê de crise, que passam a ser semanais e não mais diárias. O foco agora é a fiscalização. Já são mais de 6 mil denúncias contra postos que não baixaram o preço do diesel. O governo disse que vai usar poder de polícia contra os estabelecimentos que não cumprirem a determinação, mas ainda não disse como irá fiscalizar os cerca de 40 mil postos de combustível do país. Enquanto isso, os donos de postos dizem que trabalham com o estoque antigo e, por isso, ainda não deram o desconto prometido. O Rogério Benck procurou pelos postos de Brasília, mas disse que nem todos abaixaram o preço do diesel. A desculpa é que eles estão com combustível que eles pagaram atrás, né, e não tem como abaixar agora. Mas tem muito tempo, esse combustível eu acho que já se esgotou e eu acho que isso é só conversa. Eu não creio que seja verdade, não. A situação está complicada. Se não abaixar essa semana, eu acho que vai ter paralisação de novo. No Distrito Federal, além de conferir a redução do preço do diesel na bomba, o PROCON está checando se os donos de postos aproveitaram a paralisação dos caminhoneiros para aumentar de forma abusiva o preço dos combustíveis. Nós pedimos a nota fiscal de compra do produto, por exemplo, de um mês atrás, e por quanto que o posto estava vendendo naquele momento, certo? O estabelecimento estava vendendo. E de hoje, por exemplo, quanto que ele comprou o combustível hoje por quanto ele está vendendo o combustível hoje. Se ele aumentou o percentual de margem de lucro dele sem justificativa, então ele pode ser autuado. Um posto de combustíveis cobrou menos da metade do normal ontem aqui em São Paulo. A ação fez parte do Dia da Liberdade de Impostos, com o objetivo de chamar a atenção para a alta carga tributária paga no Brasil. Foram 6 mil litros de gasolina. Cada consumidor tinha direito a colocar 30 litros no tanque. A gente sabe que paga imposto, né? Mas eu não imaginava a gravidade da quantidade de impostos que nós pagamos, né? Então... Vai aproveitar hoje para encher o tanque do veículo? Ah, com certeza, né? Do outro lado da avenida tinha um posto cobrando R$ 4,09 por litro. Lógico que ficou vazio. E agora isso aí tinha que ser todo dia, porque o imposto que nós pagamos, sem noção, né? Muito exagerado, muito mesmo. Hoje foi o dia da gasolina, mas durante a semana outros produtos vão entrar na lista do sem imposto, como manteiga e até remédios. Os idealizadores do evento querem chamar a atenção para a alta carga tributária paga aqui no país. São necessários 156 dias de trabalho por ano de cada brasileiro para pagar impostos em produtos e serviços. Tá aí um assunto que o brasileiro conhece bem. Ontem, o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo já passou a marca de R$1 trilhão.
Dinheiro que sai do bolso do contribuinte em forma de taxas e contribuições que sustentam os 3 níveis da administração pública: municipal, estadual e federal. A hora que a sociedade vê o quanto ela paga de imposto, o quanto de imposto está embutido em cada produto ou serviço, ela pode cobrar do governo a diminuição desse custo, dessa carga tributária, e aí sim nós vamos assistir uma redução da carga tributária consistente. As contas variam, mas em média a carga tributária do brasileiro é de 55%. Dependendo do produto, custa bem mais. E depois de pagar, o contribuinte costuma ficar desanimado ao saber que vários países cobram 50% imposto. A diferença é que garantem serviços como saúde e educação de graça. Na verdade, o Estado não vai viver sem nenhum imposto, nem essa é a nossa proposta. É que o imposto seja substancialmente reduzido e incida de maneira inteligente apenas e somente sobre as atividades que têm capacidade e têm condições, pela sua natureza, de pagar imposto. Mas a ponta não está só no imposto, a ponta está na despesa. O Estado, tirando essas outras atribuições que não deveriam existir, ele vai focar no quê? Naquelas atividades que são, sim, função do Estado. Segurança pública, defesa nacional, ou seja, a defesa das fronteiras, as Forças Armadas, a saúde e a educação. Só isso. Todas as outras atividades, empresas estatais, autarquias, deveriam ser passadas para a iniciativa privada. E a onda de atentados continua em Minas Gerais, mas 2 ônibus foram incendiados no 4º dia de ataques no estado. Ao todo, 46 coletivos foram incendiados desde domingo. Nesta madrugada, os ataques aconteceram em Ribeirão das Neves, na Grande BH. A PM informou que um dos motoristas foi rendido por 3 criminosos que estavam com uma garrafa PET com líquido inflamável e atearam fogo. Os ônibus ficaram totalmente destruídos pelas chamas, que se alastraram rapidamente e até atingiram a rede elétrica. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, confirmou os ataques a ônibus e locais públicos no estado, que essas ações partiram de uma facção criminosa que atua no Brasil inteiro. No noticiário internacional, um cinegrafista flagrou o momento em que socorristas fugiam da região devastada por uma potente erupção do vulcão de fogo na Guatemala. Uma explosão foi vista na região e até agora 73 pessoas morreram e quase 200 estão desaparecidas. Uma forte explosão estremeceu as zonas devastadas por uma potente erupção do vulcão de fogo na Guatemala. O aumento da atividade vulcânica provocou pânico na cidade de Escuintla. As operações de resgate foram suspensas e houve correria. Os socorristas fugiam em caminhonetes, caminhões e a pé. Moradores de 7 comunidades tiveram de sair de casa nesta terça-feira por causa do aumento da atividade vulcânica. Além disso, há 46 feridos e 3.271 deslocados. Mais um destaque da América Latina, na Colômbia. Pelo menos 6 rebeldes que eram da guerrilha das Farc foram mortos em um ataque das Forças Armadas na fronteira com o Equador. Outros 2 dissidentes foram capturados. Sem um comando unificado, as dissidências das Farc operam em vários pontos do país e, segundo o Exército, contam com cerca de 1.200 combatentes. A gente vai para o intervalo e na volta você vai ver. Produtor de cinema americano se declara inocente das acusações de estupro e agressão em um tribunal de Nova York. E ainda, amistoso entre Argentina e Israel é suspenso após ameaças contra o craque Lionel Messi. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 8h50, um ótimo dia para você. E em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, o ex-presidente Lula disse que houve transparência na escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. O petista, que está preso em Curitiba, prestou depoimento por videoconferência como testemunha de defesa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral.
O ex-presidente Lula prestou depoimento nesta terça-feira por videoconferência, no julgamento da suposta corrupção na escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Lula garantiu que não houve compra de votos para que o Brasil, que já havia sido escolhido como sede da Copa do Mundo de 2014, conseguisse para o Rio a organização da Olimpíada de 2016. Nunca, em nenhum momento, eu inclusive criei um decreto em 2009, tanto para a Copa do Mundo de 2014 como para a Olimpíada, um decreto de transparência. Lula disse que soube aproveitar sua notoriedade internacional e o momento de crescimento econômico que o Brasil vivia para colocar o país no cenário esportivo internacional. O presidente voltou a se declarar inocente de todas as acusações. O meu compromisso aqui é com a verdade, porque eu não acredito que hoje no Brasil tem um brasileiro que anda em busca da verdade mais do que eu. Eu estou cansado de mentiras e quero a verdade. E em um momento mais descontraído, o ex-presidente ouviu que o próprio juiz Marcelo Bretas havia sido lulista e usado boné e camiseta com o nome do petista na campanha presidencial de 1989. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por 4-0, manter a ação penal contra Roger Abdelmaci. O ex-médico foi condenado por 56 condutas de abuso contra pacientes e recepcionistas mulheres. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, votou pela manutenção do processo. No início do voto, Toffoli leu diversos trechos da denúncia, que apontaram casos de abuso do médico contra pacientes e recepcionistas. O paciente, por diversas vezes, se utilizou de sua força física, aliada à sedação das pacientes e ou da posição constrangedora do exame em que se encontravam para consumar a sua concupiscência, desprezando a dignidade humana e o sistema legal vigente. Em seguida, Ricardo Lewandowski acompanhou o relator. Ao votar, o ministro afirmou que os crimes cometidos por Roger Abdelmaci são graves, acrescentando que não se pode exigir lesão comprovada em exame de delito ou perícia. Como se sabe, em havendo violência real e grave ameaça, como de fato no caso houve, pelo menos com relação a funcionárias e as pacientes anestesiadas, em posição ginecológica, realmente, neste caso, não há de se exigir, para caracterizar a violência real com a devida vênia, o exame de corpo de delito. Por fim, os ministros Gilmar Mendes e Luiz Edson Fachin também acompanharam o voto de Toffoli sem argumentações. Celso de Mello não compareceu à sessão. Tendo em vista os argumentos aqui expendidos pelo eminente ministro relator, para acompanhá-lo e indeferir o pedido. Há dois elementos que se colocam aqui como pilares de uma visão constitucionalizada da proteção da mulher. De um lado, a vulnerabilidade que é evidente no sentido de espelhar a fragilidade que lá se encontravam, e, em segundo lugar, a questão atinente à relação de confiança. Roger Abdelmaci teve a pena fixada em 181 anos, 11 meses e 12 dias de prisão. Atualmente, o ex-médico cumpre prisão domiciliar. Vou dar um pouquinho de assunto. Destaques da previsão do tempo. Hoje é quarta-feira, vamos começar espiando São Paulo. Que tal? Olha só, essa é a câmera 27 na sua tela marginal do Rio Pinheiros. Apesar da grande quantidade de veículos nos dois sentidos, o trânsito flui bem. Em toda a cidade, a CET contabiliza agora um volume significativo, hein? 102 quilômetros de vias com lentidão, Carol. É bastante, haja paciência. No céu, uma faixa de neblina ainda cobre a capital paulista, onde não há previsão de chuva para hoje. Apenas uma pequena chance de garoa à noite. O vento é gelado e os termômetros registram 18 graus. A máxima não deve passar dos 21. Mas e na sua região, como será o clima hoje? Vamos ver na previsão completa para todo o Brasil. Uma frente fria no litoral da Bahia aumentou a chuva em Salvador, mas nesta quarta-feira o sistema já se afasta para o oceano.
Outra frente fria está em formação e avança pelo litoral do Rio de Janeiro nesta quarta. Por isso, áreas do sudeste terão chuva. Uma nova massa polar vai afastar as nuvens carregadas do sul. Já esfria bastante à noite e na próxima madrugada, por isso há risco de geada. As temperaturas poderão ficar abaixo dos 5 graus no sul do Paraná, áreas de Planalto, de Santa Catarina, região serrana, também na Campanha Gaúcha e na região de Uruguaiana. A possibilidade de geada nessas áreas. O sol predomina no sul do Brasil. A quarta-feira ainda vai amanhecer com friozinho entre o Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O sol aparece, o tempo fica firme por todas essas áreas entre Goiás, o Espírito Santo e o interior do Nordeste. Em São Paulo, o sol vai aparecendo aos poucos e acontecem algumas pancadas de chuva no centro-norte do estado. Pode garoar até a noite na região metropolitana e no litoral. Também há chance de algumas pancadas de chuva pelo centro-sul de Minas. Já o litoral do Rio de Janeiro fica mais instável, com chuva a qualquer hora e até de moderada intensidade. Ainda chove pela manhã na região de Salvador, mas depois o tempo abre. A previsão de chuva passageira pelo litoral até o Ceará. E novas áreas de instabilidade poderão provocar chuva forte nesta faixa do norte do Maranhão até Roraima. A mínima prevista em Campo Grande é de 16 graus, 8 graus em Porto Alegre, onde a máxima não vai passar dos 14 graus. Máxima de 22 graus em São Paulo e até 35 graus em Palmas. O produtor de cinema Harvey Weinstein se declarou inocente das acusações de estupro e agressão sexual em um tribunal de Nova York. O produtor americano Harvey Weinstein se declarou inocente das acusações de estupro e agressão sexual em um tribunal de Manhattan. Esse foi o início de uma batalha judicial emblemática para o movimento Me Too, que sonha em ver o produtor atrás das grades. Várias vezes, Weinstein repetiu apenas a palavra sim, enquanto o juiz recordou os detalhes de sua liberdade condicional. Foi o advogado dele, Ben Brafman, quem mais falou na audiência. Segundo o advogado, o processo por estupro envolve uma mulher que durante uma década manteve uma relação com o produtor. O estupro é um crime terrível e ele negou essas acusações. E por mais terrível que seja, também é repreensível ser acusado falsamente deste crime. Apesar de apenas 2 mulheres serem mencionadas na acusação na justiça, mais de 100 afirmaram desde outubro do ano passado terem sido assediadas sexualmente pelo produtor ao longo de várias décadas. Weinstein deverá se apresentar novamente diante do tribunal no dia 20 de setembro. Agora, futebol e polêmica. O amistoso entre Argentina e Israel, que estava previsto para este sábado em Jerusalém, foi suspenso devido às ameaças contra o craque Lionel Messi. A notícia foi confirmada nesta terça-feira pela Embaixada de Israel em Buenos Aires. A partida era alvo de protestos palestinos pela escolha de Jerusalém como sede. Em Hebron, este cartaz fazia uma advertência ao astro da albiceleste Lionel Messi, pedindo que ele defendesse os direitos humanos. Segundo os palestinos, por ser um evento esportivo, a partida se tornou uma ferramenta política, devido à insistência de Israel para que ela ocorresse em Jerusalém. Os sites dos principais jornais argentinos afirmaram que o elenco temia por sua segurança, depois de verem durante um treino alguns manifestantes vestindo camisas da seleção manchadas de sangue. A Federação Palestina de Futebol pediu ao craque que não participasse do amistoso e fez um apelo a todos seus seguidores nos países árabes e muçulmanos que queimassem as camisas com seu nome e seus pôsteres. Antes de encerrar o jornal, tem a agenda do dia com vários jogos pelo Campeonato Brasileiro, porque às 7h30 da noite, no horário de Brasília, tem Vitória e Chapecoense também, Botafogo e Ceará, Carol. Às 9 da noite, a vez de Sport, Atlético Paranaense, Corinthians e Santos. Às 9h45 tem Cruzeiro e Vasco e Grêmio e Palmeiras. Esse último jogo eu vou assistir, hein? Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais a sua companhia e audiência. A gente te espera na edição de 1 da tarde. Tchau, bom dia.